Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que mesmo que no tempo da graça, nós temos o maior juízo da parte de Deus. Ok? E eu vou mostrar para vocês isso pela Escritura. Amém? Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, o irmão João ou o pastor João, fora do sistema religioso, se afastando do sistema do governo da besta, o sistema político, ok? Saiba você que o sistema da besta, o sistema político e religioso, nós já estamos vivendo ela, tá ok? Tudo já está adaptado. O ecumenismo de todas as religiões, política, todo o envolvimento, estão todos já entrelaçados para a vinda do anticristo. Entenda você que a Bíblia diz que o anticristo, se possível, enganará até os escolhidos, ok? E o que você vê aí nas redes sociais? O que vocês vê? Pessoas andando e correndo atrás de Bolsonaro, de direita. Irmãos, coloque na tua cabeça que na verdade não existe direita e esquerda. Isso é um processo, essa é uma artimanha. Direita e esquerda fazem parte do mesmo núcleo, do mesmo sistema. É o dividir para conquistar. Então eles criaram a direita e a esquerda. Esse é o modus operandi, dividir para conquistar. Mas quando no poder, entendeu? Eles, não importa quem ganha, se direita ou esquerda, não importa quem ganha. Lá estará o sistema 666 da besta, ok? Pois é um sistema dividido, dividir para conquistar. E Jesus disse: um reino dividido não pode subsistir, ok? Continuando. Então, se existe um reino dividido e ele não pode subsistir, se concretiza aquilo que está nas Escrituras. O mundo vai deixar de existir. O reino humano, governador, presidência, uma nova ordem internacional, tudo isso um dia vai deixar de existir. Eles estão trabalhando, estão sendo enganados pelo Lúcifer, estão sendo enganados pelo opositor de Deus, esse intento para que se cumpra as Escrituras. Agora, voltando naquela mensagem que eu disse para vocês que eu ia trazer sobre o que? A geração má, a geração do fim, o qual o Senhor diz que terrivelmente foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Igual nós conhecemos a história que Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo, não sobrou nada. As pessoas literalmente viraram cinzas naquele lugar. Observe você que se a Bíblia diz que aconteceu isso, agora no tempo da graça, o Senhor traz uma mensagem para nós. Vamos ler? Vamos lá. Mateus 10:15. Em verdade eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que foi levado o Evangelho nos dias de hoje. Deus fulminou Sodoma e Gomorra, não foi? Não está escrito? Hoje nós vivemos o que? O tempo da graça, o qual as pessoas rejeitam. Hoje as pessoas não são julgadas segundo a lei de Moisés. Matou, morre. Adulterou, é apedrejado. Enfim, o tempo da lei era olho por olho, dente por dente. Era assim o julgamento. Hoje nós vivemos o tempo da graça. Contudo, a revelação da palavra nos mostra que se nós rejeitarmos tão grande salvação, não resta nada a nós, não resta mais nada ao ser humano, não resta mais nada a essa geração, a não ser a condenação do lago de fogo. Olha, meus amados, o que diz a Escritura? Porque Deus amou o mundo, e nesse sentido quer dizer, amou as pessoas, não o mundo, terra, pedaço de terra, árvore, não.
Deus amou as pessoas ao ponto de dar o seu unigênito, o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe você que mais adiante em outros textos, em outros livros, diz que Deus, o nosso Pai, o Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, não poupou sequer o seu Filho amado, santo, puro, imaculado, o seu Cordeiro. E diz a Escritura: importa que não poupará a ti também. Pararam para pensar no tempo da lei e da graça que vivemos? Meditem, reflitam comigo. A Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma do que para essa geração que você está vivendo, do que eu estou vivendo, do que nós estamos vivendo, a geração do fim, uma geração má. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, para aquele lugar que foi levado em evangelho e não aceitaram. Porque primeiramente vem: arrependei-vos, deixe seu pecado, porque é chegado ao reino dos céus. Nós temos que se arrepender e deixar o pecado, de aceitar o convite do Senhor Jesus, que está te chamando para a salvação, e você seguir Ele e viver. É isso que diz. E na segunda parte do versículo diz, que eis que eu vos envio, que seriam os homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, anciões de Deus. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas, manso como a pomba. Temos que ser prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. É assim que o Senhor nos ensina a levar. E é dessa forma que eu trago para vocês a bondade de Deus e a severidade. Quando eu mostro a severidade, é prudência. Quando eu mostro o amor de Deus, é a bondade. No caso aqui seria a simplicidade. Prudente é mostrar a realidade. Prudência é mostrar a realidade do que foi, do que está sendo e do que será. Isso se chama prudência. Então Jesus disse que nós iria nos enviar para levar o evangelho, e nós deveríamos ser prudentes, ensinar a verdade. Seja prudente o que você está fazendo com a mensagem do evangelho, que é amor, mas que também tem dor. O evangelho de Cristo traz a realidade do mundo caído, que passamos, que sofremos por causa do pecado. Não por causa do evangelho. O evangelho vem trazer e mostrar o caminho para nós sermos salvos. A promessa de Deus e de Cristo é ressurreição, um corpo novo e glorificado. Aí não haverá mais dor. Não precisaremos tomar nossa cruz mais, porque nós já vencemos juntamente com Cristo, na cruz de Cristo. Tomemos a nossa cruz juntamente com Ele, seguimos Ele, e agora na eternidade não haverá mais isso. Mas aqui neste mundo, sim. Nesse corpo físico, sim. Seremos odiados, seremos perseguidos, teremos que carregar a nossa cruz. É o que diz as Escrituras. Então, dentro dessa caminhada, devemos ser prudentes e pregar a verdade entre céu e inferno, inferno e céu. Prudência. E com mansidão ensinando o amor de Deus. Ser mansos como Cristo foi. Perdoando aquelas pessoas que pecam 1, 2, 3, 70 vezes 7 no dia. É o que Jesus ensina. Mas no tempo dessa geração má, a geração do fim, nós vamos tirar mais aprendizado para nós entendermos os sinais que estariam acontecendo nos dias de hoje. Os dias de hoje são tenebrosos, dias trabalhosos. A palavra diz que no final dos tempos eles zombariam da volta de Jesus e do fim do mundo. Tanto que nós vivemos aí em 2024 uma agenda da ONU, a Agenda 2030 do mundo sustentável, qual prega contra Deus. Deus fala que vai destruir, fala que vão prosperar, que vão viver e vão ser eternos e vão criar a tecnologia, a ciência vai se multiplicar, e diz a palavra que então virá o fim. Vocês estão entendendo? Enquanto estão a agenda aí 2030, que diz, até no final da agenda diz paz,
e segurança. E o que a Escritura diz? A palavra diz que quando disserem a paz, a segurança, lhe verá a repentina destruição. E na agenda da ONU está lá o último percurso da história da agenda da ONU, implantando ideologias, tudo o que eles falam, de ter um corpo até imortal, vão dar eternidade para o ser humano com a ciência. Lá no final diz que eles vão, a última pauta é paz, e justiça, que seria paz e segurança no caso. Mas lá a Bíblia diz que quando será paz e segurança virá repetindo destruição. Então nós estamos na reta final, ok? Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ver os sinais dessa geração perversa. Se você está conseguindo enxergar. Na verdade, esse texto e contexto que eu estou fazendo para você aqui é para ovelha, não para bode. Bode não gosta de ouvir a verdade. Porque nós vivemos num reino dividido. E o reino dividido, as escrituras, o próprio Jesus diz que o reino dividido não subsiste, não prospera, se destruirá. E é o que vai acontecer com toda a humanidade. Quando se prega dentro da política, quando dentro da política se prega, vai melhorar isso ou aquilo, é mentira. Está contra as escrituras. Porque o que a escritura diz? Que nós não devemos se envolver com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do céu, o reino dos céus. Eu vou fazer a leitura logo após, depois, para vocês. Mas vamos lá ver os sinais dos acontecimentos que estão acontecendo agora, nesse exato tempo de 2024. Porque a Bíblia diz que as pessoas no final dos tempos cercariam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. E esses bajulariam por motivo interesseiro. Pois o seu Deus é seu ventre. Os falsos profetas só pensam nas coisas terrenas, ok? Vamos lá? 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É assim que nós vivemos. Trabalha, vai, levanta, dorme, levanta, trabalha, vai, granjeia e faz. É assim, tempos trabalhosos em todos os sentidos. Materialmente, digamos assim, dentro da família, dentro da sociedade, é só um trabalhar, granjear. Por isso que Jesus disse que a volta dele seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe tu, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O que você observa? Os homens amantes de si mesmo. Eu até falo que nós pagamos nossos impostos dentro da lei, tudo que é certinho, e com o próprio dinheiro que nós pagamos a eles, eles nos escravizam. Somos 2 vezes escravos nesse mundo. Se não tivermos Jesus, somos 2 vezes. Somos escravos do sistema, né? E somos escravos do Satanás, da parte espiritual. Se nós servimos a Cristo, agora somos escravos de Cristo. E continuamos sendo escravos do sistema. Porque nós temos que passar, não tem como sair deste mundo. A não ser, tem que passar pela morte. Todos hão de morrer. Todos nascerão de morrer. Essa é uma sentença de Deus. Não tem como fugirmos. Mas sabemos da promessa do nosso Deus, intermédio do Senhor Jesus, dos seus profetas, o qual Ele tem nos dado. E nos fará sacerdote no seu reino, porque fomos comprados e remidos do sangue de Cristo. Não fomos comprados com ouro nem comprados, mas com o sangue de Jesus. Então Jesus nos comprou, nós aceitamos o convite, Ele nos deu graça, nós suportamos a aprovação, fomos escolhidos e agora somos filhos. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou, que é Jesus. Mas aqui diz que no final dos tempos nós, os filhos de Deus, viveriam o quê? Os atos dos bodes. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha só, amantes de si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos. Olha aí, ó. Olha o pecado da soberba aí, o qual Satanás foi soberbo no céu. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E no verso 3 continua dizendo mais ainda: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores ou mentirosos,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Observaram em 2 versículos quanta maldade estaria sobre essa geração má, essa geração do fim? Você consegue ver isso na sociedade? Eu consigo ver isso dentro da Igreja de Cristo. Porque dentro da Igreja de Cristo diz assim: muitos chamados, poucos escolhidos. E dentro dos muitos estão esses que se dizem ser e não são filhos de Deus. Confessam a Deus com a boca, mas seu coração está longe. Essa é a verdade das Escrituras, ok? Olha o que eles cometem: tantas abominações. Como eu disse, eles são amantes, amam a si mesmo, amam este mundo, o qual contradiz os ensinos de Jesus. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Adúlteros e adúlteras, se vocês querem ser amigos do mundo, constituam-se inimigos de Deus, diz a palavra. E eles são amantes de si mesmos. Além de eles amar o mundo, eles amam a si mesmos, ok? E eles, amando a si mesmos, se tornam avarentos. Você sabe o que é avarento, né? Um pecado terrível. São prenunçosos, soberbos. Se acham os tais. São aqueles que se dizem senhores do mundo. Eu sou, eu posso, eu ganhei dinheiro, sou rico. Nada pode me deter. E com isso, não podendo o homem deter eles no seu sentido humano e poderoso do dinheiro, da soberba, eles se tornam o quê? Blasfemos. Eles começam a blasfemar de Deus. Ele começa a blasfemar do seu próximo. E quando ele blasfema no seu próximo, do seu irmão, ele blasfema de Deus. E eles se tornaram o que então? Agora nessa geração má e perversa, se tornaram desobedientes a pais e mães. E nós temos lei aí, leis criadas pelos lei criada pelos escrivões, pelo nosso Congresso Nacional, por senadores, deputados, vereadores, presidentes, governadores e prefeitos, leis que trazem o quê? O progressismo. Que traz o quê? A libertinagem. Que traz o quê? Desobediência aos pais. Fizeram lei que se você de repente fazer uma correção mais severa ao seu filho, você é processado e o Estado toma a tutela do seu filho que Deus te deu. Geração má, geração do fim. E essa geração dessa juventude seriam desobedientes aos pais e mães. Antigamente seus filhos cresciam, você criava uma família antiga, tinha até 10, 12 filhos, então eles tinham que ir lá, crescia, e todo mundo trabalhava e se ajudava. Hoje não pode, a lei não permite que jovem ou se diz criança venham trabalhar. Então o que acontece? Eles agora se tornaram filhos apoiados pelo Estado, eles se tornam ingratos. E são ingratos. São desobedientes aos pais e às mães, por causa das leis. São ingratos por tudo que o pai e a mãe fez, trabalhando que nem cavalo, que diz outro, né? Trabalhando dia a dia, sol a sol, noite a noite, para dar saúde, para dar educação, para se fazer um homem ou uma mulher. Agora eles se tornam ingratos. E eles profanam o mandamento: honra teu pai e tua mãe, porque assim Deus acrescentará teus dias. Então o que acontece? Por que tantos jovens, vamos pôr assim, crianças, eles falam que jovem até 18 anos, 17 anos é criança, vai da adolescência, tá? Então eles se tornam o quê? Ingratos e profanos. Eles profanam o ensino de honra ao teu pai e tua mãe. Essa é a geração má, a geração do fim. E com isso, profanos, no verso 3 continua dizendo, eles são sem afeto natural. Ah, meu pai, aquele é um babaca. Ah, minha mãe, entendeu? Sem afeto natural, eles não têm afeição. É meu pai, é minha mãe, eu vou honrá-los. Isso é a maioria, tá?
Tanto que você vê uma Richthofen da vida, os irmãos Cravinho, e você vai. Daqueles que até tiram a vida dos pais para poder pegar a herança, no caso. E diz que são sem afeto natural, irreconciliáveis. Por mais que você ensine, por mais que você busque, já não é assim essa geração dos filhos. Você ensina, você fala, você corrige, mas eles não querem reconciliar com a verdade. O Estado dá apoio para eles. Eles falam, não é do meu jeito. E o Estado diz que é assim, você não manda de mim. Eles não têm reconciliação com a família, com o pai e nem com a mãe. Eles se tornam ainda mais piores ainda. Se tornam mentirosos, caluniadores, se tornam caluniadores. Está aqui, ó. Começam a mentir. Começam a trazer à tona aquilo que eles são, filhos do inimigo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E eles se tornaram o quê? Mentirosos. Caluniador é mentiroso. Mentem. Se tornaram filhos do inimigo de Deus. Pois o inimigo de Deus, o diabo, é o pai da mentira. E se eles mentem, se tornaram filhos. Jesus disse certa vez aos fariseus: vós sois filhos do diabo. Vocês falam que amam a Moisés, amam a lei. Se vocês amassem, se vocês conhecessem de verdade, vocês me ouviriam, porque Moisés escreveu ao meu respeito. Mas eles são caluniadores, e Jesus disse: vós sois filhos do diabo. Vocês mentem. Entendeu? E disse que são incontinentes. Eles não param de praticar o mal. Sempre incontinentes. Estão ali sempre. Incontinência de fazer o mal. Não param. E daí se tornam o quê? Cruéis. Você vê uma geração de jovens apoiada pelo Estado, ao qual o próprio presidente Lula diz que o problema tem um jovem roubar um celular para tomar uma cervejinha. Apoio de um presidente de uma nação. Entendeu? Então, esses se tornam o quê? Incontinentes, não param de fazer o mal e tornam-se cruéis. Se tornam cruéis, sem amor para com os bons. Eles não estão nem aí. Eles falam: vamos sair fazer uns apavoro, 171, assalto. São cruéis e sem amor para com os bons. Então eles saem na rua, eles não querem saber se você é de boa família, se você é trabalhador, se você é um cristão, se você não é. Eles são sem amor para com as pessoas de boa índole. Aí no verso 4 diz: são traidores. São traidores. Eles traem até a mãe, o pai. Traem tudo, são traidores. Eu digo assim, tendo uma forma bem forte: são vasos cheios do mosto. São vasos de desonra. A Bíblia diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Eles são vasos de desonra. Eles são obstinados, estão obstinados a fazer o mal, orgulhosos. Você não vê que nas redes sociais você vê os bandidos, assaltantes, estelionatários pegando, esfolhando dinheiro, carrão, você vai ver tudo do crime. São obstinados a fazer isso e orgulhosos, se orgulham do que fazem, do assalto, do roubo, do dinheiro, da expertise que se diz ter, sendo usado pelo inimigo de Deus, sendo vaso de desonra. E dentro disso são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eles são inimigos de Deus. Eles são amigos daqueles que estão ali praticando o mesmo ato. Glamoriza o seu ato em tudo que faz, se pondo inimigos de Deus. E isso acontece lá na vida secular de todas as pessoas. Aqui se engloba dentro desse texto e contexto ímpios e cristãos. Você não vê uma geração de pastores corruptos envolvidos com o ecumenismo, com a religião falsa? Você não vê aí Abner Ferreira lá beijando a mão do Papa, fazendo aliança com a nova ordem mundial, com a Agenda 2030?
Você não vê Silas Malafaia e companhia, aí desses pastores, tudo envolvido na política, usando o povo como massa de manobra? Tá aí. Aqui cabe também aos evangélicos, os supostos que se dizem ser pastores de ovelhas, mas na verdade são mercenários. Olha só no verso 5, eu mostro para vocês. Tendo aparência de piedade. Não é o que a Bíblia diz, que a igreja, se fundar uma igreja, um ministério, né, é uma grande fonte de lucro, porque tem a aparência da piedade, tem uma grande fonte de lucro. Olha só no verso 5 de 2 Timóteo 3 diz: tendo aparência de piedade. Ah, nós somos cristãos. Ah, eu sou pastor e tenho uma igreja que tem 10 mil membros. Ah, nós fazemos caridade, nós damos oferta, nós mandamos dinheiro para a África, mandamos dinheiro para o Nordeste, mandamos cesta básica, roupa, enfim. Isso é mais que obrigação. Ninguém é salvo por obras, mas pela graça do Senhor Jesus e na obediência do Evangelho, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Viu? Aqui, tendo aparência de piedade, é aquele que diz ser pastor, ser irmão, ser pregador, evangelista, tem igreja, canta, louva, prega, está na igreja todos os finais de semana, mas nega a eficácia. Estão enquadrados lá no Salmo 1, o qual diz: bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Só que aqui, tendo aparência de piedades, eles andam segundo os conselhos dos ímpios. Senta na roda dos escarnecedores. Eles fazem isso. Tem aparência de ser cristão, de ser filho de Deus, mas não são. Dizem ser salvos, mas não são. Tendo aparência de piedade, parecem piedosos, bonzinhos. Vão lá, fazem discurso político, dizendo que vai haver uma melhora, e é mentira. Porque a Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então estão sendo mentirosos, mas negando a eficácia dela. A palavra diz: destes se afastem. Por isso que eu sempre prego e digo: cristão não deve estar no meio da política. Destes se afasta. Jesus mesmo disse: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio da Babilônia. Esse povo faz parte da Babilônia. Sai do meio dela e não seja participante de seus pecados, para que não se incorra nas pragas que está escrito neste livro. Então vai vir a praga, vai vir a correção, vai vir as pragas que estão na escritura sobre a sua vida. Eu não estou colocando medo em você, não. É o que está escrito. Porque tem um monte de cristãos sofrendo, chorando, passando prova, sendo perseguido, como agora que foi na eleição passada, que tem um monte de cristão que está preso até agora. Tiveram que fugir porque estavam buscando o reino da terra e não o reino de Deus. Se eles estivessem na igreja deles orando a Deus, pedindo até misericórdia, clamando por aqueles que estão sendo enganados, não estariam presos, não teriam respondido processos e multados como estão sendo perseguidos. Estão sendo perseguidos não por causa do evangelho, mas porque estavam defendendo homens e uma política derrotada do reino dividido que será destruído. Você entendeu, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Sai do meio da política. Você, estando no meio dessas coisas, você está enquadrado nas pragas deste livro. Por isso que Jesus alerta: sai do meio da Babilônia, sai do meio deste povo, afasta desse povo. Viva a sua vida de cristão. Sofra as afrontas, carrega a tua cruz. Jesus não disse que você ia ser adorado, só alegria, só bênção. Jesus disse que você seria odiado e perseguido por causa do nome dele. Foi isso que ele disse. Toma a tua cruz e segue ele agora, irmão. É isso que eu deixo para você, tá? Então esses que vivem tendo aparência de piedade, mas não têm, são falsos irmãos, falsos pastores, que está aí dirigindo a igreja, levando a igreja, entregando de bandeja ao governo meia da besta, que é o governo político, usando o povo de manobra, ok? Porque no verso 6 ainda continua dizendo: porque desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nessas carregadas de pecado, levadas de várias consciências, pecado, lascívia, engano. Pessoas que estão dentro do ministério, de casa de orações, de vários ministérios aí, elas estão carregadas, não só mulheres, mas homens também, jovens, anciões, carregados de pecados, estão lá ministrando, pregando, cantando, dizendo que é de Deus e não são.
6, porque nesse número são os que se introduzem, são infiltrados, introduzem no meio da casa de oração, no meio da igreja de Deus, no meio do povo de Deus, se introduzem pelas casas, levam cativa, levam presas mulheres, nessas carregadas de pecado, levaram de várias consciências. Aí entra a pornografia, entra a sensualidade, entra um monte de coisa. E diz mais aqui, terminando essa parte, diz ainda 7, que essas pessoas que estão dentro da igreja, que se introduziram, que se infiltraram dentro da casa de oração do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, no meio dos nossos irmãos, diz que eles se introduziram, eles se infiltraram, carregados de pecado, certo? E que eles aprendem sempre, estão sempre aprendendo, e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Diz que eles estão sempre aprendendo. Ai, Jesus é verdade. Ai, lá o José do Egito, você vai ser o José do Egito, você vai ser Salomão, você vai ser não sei o que, você vai ser... Eles pregam isso, ensinam isso, eles aprendem todo o tempo, mas usando só da caixinha de promessa, de versículos de alta exaltação, de só vitória, e não do reino dos céus. Aprendem sempre, mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eles nunca chegam ao conhecimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque o seu Deus é seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Essa é a verdade de Deus, é Jesus, que eles rejeitam. Aqui no verso 8 diz: é como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade. É como lá Moisés, homem de Deus, profeta, trazia a verdade e os ensinos da parte do Pai, mas eles rejeitavam, eles faziam do jeito deles. É por isso que você vê 500 tipos de igreja, 500 mil tipos de igreja, 500 mil tipos de CNPJ. É por isso. Uma igreja dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não foi Cristo que morreu por vós? Por isso que você vê lá nas 7 cartas do Apocalipse, uma só igreja salva, um povo zeloso de boas obras. Filadélfia. É a igreja verdadeira. Deus vai buscar, Jesus vai buscar um povo zeloso de boas obras. Porque existe um monte de que se diz ser obreiro, que se diz ser profeta, que rejeita a verdade de Deus. Eles não vivem. E não tem uma comunhão no evangelho. É como Janes e Jambres. Eles resistiam ao evangelho, digamos, o ensino, a doutrina, o ensinamento, o mandamento de Deus, as leis, os decretos. Eles resistiam. Não pode ser assim como Moisés está dizendo. É como Jesus diz. Eles rejeitam o que Jesus ensina, o que os apóstolos ensinam, que é o mesmo Jesus que usou os 12 ali, ok? Eles resistem à verdade, sendo homens corruptos, são corruptos. São de mente corrompida, coração corrompido, vida corrompida, em todos os sentidos. São homens corruptos de entendimento, reprobos quanto à fé. A fé deles é uma fé morta. Se eles dizem que têm fé e não obedecem, então é uma fé morta. E não são salvos pelas obras, serão salvos pela fé e obediência do Evangelho do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou encerrar agora essa mensagem para você. Essa geração má e do fim. Eu não prego a teologia da prosperidade porque não precisa. Eu já tenho ela automaticamente quando eu ouço a palavra e obedeço o Evangelho do Senhor Jesus. E o que ele diz então para você e para mim? Você quer bênção? Você quer ser abençoado? Como eu sou? Fui! Eu não sou rico milionário, mas não preciso mais do que eu tenho que Deus me deu. E Deus sabe o que você precisa para sobreviver, para viver e para ser fiel até a morte. Deus sabe. E aqui está escrito, muito simples, está na mensagem. Eu não preciso pregar a teologia da prosperidade para você. Porque se eu vivo a palavra, eu sou próspero, segundo a vontade de Deus e não segundo a minha vontade. O que importa é o que Deus quer dar para mim. O que importa é o que Deus pensa de mim e faz para mim. Não o que os outros, o que o mundo, o que eu quero. Não. Se eu vivo para Cristo, meu irmão. Se você vive para Cristo. Não para o mundo, nem para ser ou para ter. Mas para ser filho de Deus e herdar aquilo que ele promete, a herança eterna no mundo vindouro. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, que as demais coisas vos será acrescentada. Há várias versões. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça.
que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o ato da prosperidade na sua vida e na minha, na vida de todos aqueles que creem em Cristo. Se é que crê, se é que serve a Cristo, se é que serve a Deus. Aqui está a prosperidade. Busca o reino dos céus, que as demais coisas já está profetizado pela boca do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, na sua vida. Deus vai te dar, segundo a vontade dele, na hora dele, no tempo dele. Deus fará toda a sua justiça. Está aqui. Busca o reino dos céus, que as demais coisas, tudo que for necessário na sua vida, Deus vai fazer. Colossenses 3:1. Mais uma confirmação da palavra do Senhor que ele nos ensinou em Mateus. Portanto, se você já aceitou Jesus, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E daí? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer mais prosperidade do que essa? E tem um outro versículo que diz bem assim: se vocês tiverem o que comer e com o que vestir, estejeis contentes. Sabe por que diz isso? Porque tem gente que está sendo escravo de Satanás debaixo de um viaduto, morando debaixo de uma lona, não tem o que comer, não tem saúde, é abandonado pelo Estado e pela sociedade. Então Jesus mostra a realidade. Se vocês ainda, com toda a aprovação, têm o que comer, com o que vestir, estando na aprovação, estejam contentes, porque tem pessoas que estão pior que você. Tem um que chupa bala, tem outro que só olha para a casca, só tem a casca, não tem a bala. Tem outro que não vê nem a casca da bala, nem sabe que existe a bala, para chupar, para tirar o doce daquele produto. Então, meus amados, essa mensagem é para você que é ovelha. Bode não vai aceitar. Bode não aceita a verdade. Bode é aquele que gosta de ser bajulado, como eu disse, né? Que muitos cercariam-se de mestres segundo suas próprias cobiças. Desejam de ficar rico, enriquecer, ganhar dinheiro e ser próspero. Cercar-se de mestres segundo suas próprias cobiças. E esses falsos profetas, mercenários, bajulariam por motivo interesseiro, porque seu Deus é seu ventre, só pensa nas coisas terrenas. Essa é a verdade. Tá bom, meu amado? Então saiba que a sua bênção está diante de você, é só tomar posse. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória com a obediência na palavra, buscando o reino dos céus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, dando graça em tudo. Quer no pouco ou no bastante, quer no bastante ou quer no pouco, e você verá. Falo do que vivo, vivo do que falo, pois isso faz parte da minha vida diante do Senhor. Desde o princípio dessa conversa, sabendo que somos pecadores caídos, mas que temos promessa do Senhor numa ressurreição, uma vida eterna, e co-herdeiro e herdeiro em Cristo pela fé, se formos fiel até a morte. Amém? Seja fiel até a morte, disse o Senhor Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Paz e graça e a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.